Abra sua Bíblia no Salmo de número 88. Ó Senhor, Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de Ti. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem à cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as suas ondas me afligiste. Afaste de mim os meus melhores amigos, e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A Ti, Senhor, clamo cada dia. A Ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as suas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo, a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as suas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à Tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o Teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os Teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a Tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me de dia, todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são minha única companhia. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, com o coração aberto, Jesus, para receber da Sua palavra. Paizinho, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Esteja ministrando, meu Deus, em cada coração. Espírito Santo, se não for o Senhor testificando essa palavra em cada coração, só são palavras lançadas ao vento. Deus, em nome de Jesus, faça com que nós venhamos entender a Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Esteja falando com cada um aqui, meu Deus. Fale comigo, Deus, em nome de Jesus. O Senhor já ministrou ao meu coração. Mas assim, Senhor, como os irmãos aqui, eu sou uma terra seca que precisa ser encharcada pela água da vida do Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, eu clamo, Espírito Santo, eu clamo ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, eu clamo ao Senhor. Deus Pai, eu clamo ao Senhor. Em o nome de Jesus, a Sua palavra é a única coisa que liberta, a Sua palavra é a única coisa que transforma, a Sua palavra é a única coisa que muda a vida, Senhor. A Sua palavra é o que dá sentido às nossas vidas, Senhor. A Sua palavra é a única referência de onde nós viemos e para onde nós vamos, Senhor. Em o nome de Jesus, a Sua palavra é a única coisa que rege os nossos dias. Em o nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Sua presença aqui. Obrigado, Espírito Santo, por já ter recebido os nossos louvores e as nossas adorações. Em o nome de Jesus, fica o Senhor conosco. Nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Desde já eu quero agradecer o convite. Hoje, meu esposo é pastor. E eu sou ajudadora dele, assim como a irmã Leila. E nós sabemos o quão desafiador é entregar o púlpito, entregar as nossas ovelhas para alguém estar pregando e estar ensinando. E eu sei que essa é uma responsabilidade muito grande,
para quem ministra e uma responsabilidade grande para quem entrega também, né, pastor? E a minha oração é sempre, Senhor, que eu seja fiel à Escritura do Senhor. Que eu seja fiel à palavra do Senhor. Enquanto eu estou aqui, esse é o meu desejo, que eu seja fiel a essa palavra. Porque essa palavra não tem erro, essa palavra não tem equívoco, essa palavra não tem confusão. Se a palavra pregada, fielmente, ela é suficiente para salvar alguém. Não é o pregador. Amém? Salmo de número 88. Esse é um salmo de lamento, e uma das características deles é um salmo didático. O autor desse salmo é Emã. Ele é um coraíta. Ele é um dos 3 homens mais sábios do reino de Salomão, juntamente com Ecã, Tartoa e Cardá. Essa referência a gente encontra em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Emã, ele era um levita, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17. Um cantor, filho de Joel, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 33. Eu gosto muito desse salmo, porque na grande parte dos salmos, mal a gente às vezes sabe quem é o autor, mas a gente não sabe contexto, a gente não sabe filho de quem. Tem essa característica do salmo, diferente dos outros textos da Bíblia, que a gente encontra quem a escreveu, para quem que foi, quando que foi. E esse salmo ele é repleto de referências por causa do autor, que é o Emã. Esse salmo ele tem uma característica muito única dos salmos, porque ele não é um salmo que traz esperança. Normalmente você vai ler os salmos de Davi, ele vai falar assim, e nós lutamos, e o Senhor vem ao meu socorro, e no final do salmo fala, e o Senhor veio ao meu socorro, e o Senhor me socorreu, e o Senhor fez por mim, e o Senhor lutou. E esse salmo ele não tem. Esse salmo ele não tem uma luz no fim do túnel. Ele não tem uma palavra de esperança no final desse salmo. Ele não tem um final feliz, esse salmo. Irmã Valéria, misericórdia. Então, quer dizer que hoje a senhora vai pregar e não tem final feliz? Eu estou passando por uma prova tremenda e não tem final feliz? É a característica desse salmo. Esse salmo ele não traz um desfecho para uma história. Ele não tem. Se você olhar lá no versículo 1, versículo 18, que é o último versículo, está assim, tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. É assim que finaliza esse salmo. E ele é considerado o salmo mais triste da Bíblia. O salmo mais triste da Bíblia. Versículo 1. O Senhor Deus, ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Não sabe certo qual que é o problema de Emã. Uma coisa que nós sabemos que Emã, ele é um dos 3 homens mais importantes do reinado de Salomão. Ele é um dos 3 homens que tinha mais sábios também. Ele era um dos ajudadores de Salomão. Nós sabemos quão grande era o reinado de Salomão, quão importante foi, que tem referências, inclusive fora da Bíblia, do reinado de Salomão. Mas ele passa por uma dificuldade. E vai dizer que ele sofre desde da mocidade. Desde novo, esse homem importante de Salomão vem sofrendo, desde moço. Nós não sabemos o que de fato é. Nós só sabemos que é um sofrimento muito grande e por um longo tempo. Para ele ser um dos homens importantes de Salomão, ele já não era mais moço, já não era jovem.
Já seria um senhor de uns 50 a 60 anos, mais ou menos. Já teria na sua fase adulta. E ele sofre desde a mocidade. Ele tem um sofrimento, nós não sabemos o quê, mas ele tem uma atitude de clamar ao Senhor dia e noite. Versículo 1. Versículo 2. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Mesmo com todo o sofrimento, com todo o tempo de sofrimento, com todo o período de sofrimento, com toda a intensidade desse sofrimento, Emã, ele clama dia e noite ao Senhor. O clamor dele tem uma direção. O clamor dele tem um alvo, que é chegar aos céus, para que o Senhor inclina os seus ouvidos e ouve. Só que Emã, o desejo maior dele é ser ouvido pelo Senhor. Não sei qual é a causa, mas eu acredito que todos nós aqui, em algum momento de nossas vidas, já passamos por uma dificuldade. E talvez a gente não quer que resolva o problema. Claro que a gente quer, mas o nosso maior desejo é que o Senhor ouça o nosso clamor. O nosso desejo é ser ouvido pelo Senhor. Porque nós sabemos que Ele tem o controle da nossa vida. Deus controla tudo. Deus, Ele está sentado no alto e sublime trono. Independente de quem está aqui na terra, independente do meu sofrimento, do seu, Deus está. Mas o maior sofrimento de Emã aqui, que ele começa falando nesse salmo, é o desejo de ser ouvido. O desejo de Deus estar vendo ele, Deus está ouvindo ele. Versículo 3 a 5. Versículo 3 e 5, ele expõe todo o seu sofrimento. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de sua mão. Aqui, Emã, ele usa uma expressão de guerra. Quando tinha uma guerra e que muitos soldados morriam, esses soldados... Quem aqui já assistiu o filme Até o Último Homem? Alguém já assistiu? Já, né? Tem uma parte que passa uma carroça com aquelas pessoas empilhadas, uma em cima das outras. É essa a expressão de Emã. De um homem que lutou, batalhou, morreu muitas pessoas, e ele é um desses que morreu. Mas como são tantos que foram empilhados num canto, e como se ele tivesse sido jogado como indigente. Essa sensação. De alguém que sofre tanto, de alguém que está tão sem força, que não só morreu, mas foi esquecido. Lembra que o maior desejo de Emã, do versículo 1 e 2, é ser ouvido pelo Senhor. Senhor, eu clamo a Ti. Inclina os seus ouvidos, inclina para me ouvir o meu clamor. E aqui ele usa essa expressão de guerra. De um homem que lutou, que batalhou, que sofre tanto e que foi esquecido num monte de corpos, no estado de decomposição, onde tem mau cheiro, aonde é melhor deixar lá do que a gente ir lá procurar quem é. É essa a sensação de Emã, de ser esquecido. De ser esquecido de Deus, esquecido dos homens, esquecido dos amigos, nós vamos ver lá na frente. Imagina hoje a sensação de você morrer e ninguém lembrar de você. Ninguém. É essa a sensação de Emã. Tamanho sofrimento, tamanho angústia. Lembrando que esse lado da história, quem está contando é Emã.
E talvez você fale assim, não, mas não é possível que ele, sendo um dos 3 mais importantes de Salomão, ele ia ser esquecido. É a sensação de Emã. E quando a gente está sentindo algo, por mais que muitos dizem ao contrário, consegue mudar o que está aqui dentro? Não muda. O desamparo é tão grande que por mais que falam, por mais que estejam perto, por mais que recebam uma ligação, a sensação de ser esquecido não muda. E essa é a sensação de Emã. Puseste, versículos 6 a 8. Ele clama ao Senhor, ele fala do sofrimento, e agora ele dá um nome para quem fez isso. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as suas ondas me afligistes. Afaste de mim os meus melhores amigos, e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Versículos 6 a 7, ele vai dizer, Senhor, eu não sinto que o Senhor me ouve. Eu clamo ao Senhor de dia e de noite, eu não consigo ver um sinal de que o Senhor está me ouvindo. Eu estou me sentindo esquecido de todas as formas possíveis, mas eu sei que é o Senhor que fez isso. O meu maior sofrimento, eu sei que é Deus quem fez. Na minha pior angústia, eu sei que quem fez isso foi Deus, a quem eu clamo. Muitas vezes nós não temos consciência do nosso sofrimento. Eu sempre estou dizendo, às vezes a gente coloca... Eu tenho muito medo mesmo, de acontecer alguma coisa, eu falar assim, o Satanás está furioso. Ele está tentando contra a minha vida. Olha, o diabo está furioso. O Satanás fez isso. O Satanás... Eu não falo. Pode acontecer a pior coisa que acontecer. Eu vou dizer assim, Deus está no controle. Satanás não tem poder sobre a minha vida, não. Ele anda ao derredor, mas quem está coladinho comigo é Jesus. E Deus, Ele permite que nós soframos. Lembra de Jó? O diabo só fez aquilo com Jó porque ele teve um aval do Todo-Poderoso. Muitos sofrimentos nossos, que nós temos a Cristo, é didático. Lembra que o Salmo é didático. O que é didático? Para o ensino, para o aprendizado. E Emã está na solidão, ele olha para o céu, parece que o céu está preto, e Deus não está ouvindo ele. Mas ele fala assim, puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as suas ondas me afligiste. Afasta-te de mim os meus melhores amigos, e me tornaste repugnante para eles. Deus fez isso. Deus coloca Emã na cova mais profunda. Deus coloca Emã na profundeza. A ira de Deus pesa sobre Emã. As ondas afligem Emã. Deus afasta os amigos de Emã. Deus faz com que Emã fique repugnante para os amigos dele. Deus faz com que Emã se sinta preso. Deus quem faz. E esse salmo, em nenhum momento nós vamos ver Emã se arrependendo de algum pecado. O que isso quer dizer? Que não é pecado que levou esse sofrimento todo para Emã.
Emã não estava em pecado, porque não tem nenhum resquício de arrependimento nesse salmo. É tipo a situação de Jó, me lembra muito. Está tudo redondinho com Deus. Pastor, lá eu tenho que dizer que a Andressa e o pastor Fernando. Nós temos que dizer assim, que esses dias, eles falaram assim, está tendo oração 6 horas da manhã na igreja. Eu falei, vocês não andam certinho com Deus, agora tem que ficar fazendo estripulia. Aí agora nós temos oração na igreja. Eu falei, rapaz, nós não estamos andando certinho com Deus, nós temos que fazer estripulia agora para poder, porque não está andando certinho com Deus. É uma brincadeira, mas o que eu quero dizer? Que Emã, ele não está em pecado. Não é fruto de pecado. Então a gente tem que cuidar até quando a gente vê alguém sofrendo e falar que é pecado. Está passando por isso porque deve que fez alguma coisa. Deus só quer ensinar. Mas não precisava. Deus te conhece. Deus me conhece. Se a única forma dele nos ensinar é para o sofrimento, é porque ele sabe que a gente só vai aprender se for por meio do sofrimento. Você acha que se você aprendesse de boa, Deus ia fazer você passar por um monte de coisa porque você aprende de boa? Mas lembre-se, há situações que é pecado, sim. Tem pessoas que padecem por falta de conhecimento, por não obedecer a palavra. Mas tem situações que não, que Deus quer ensinar. E é por meio do sofrimento. Versículo 9. Ele não desiste de clamar. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Aqui, o judeu piedoso, ele tem uma forma de oração, uma forma dele orar. Ele olha para o céu e ergue as mãos. E aqui ele vai dizer que as vistas já estão fracas, de tristeza. Clamo cada dia e a ti ergo as minhas mãos. Ele está há muito tempo clamando, olhando para o céu. Imagina o céu claro, sol quente, essa sensação. Das vistas não conseguirem enxergar, dos braços já estão doendo de tanto que ele tem clamado. Essa é mais ou menos essa posição de oração. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Mesmo no sofrimento. Mesmo sabendo que Deus não ouve, que Deus não está ouvindo, mesmo, na verdade, mesmo sabendo, sentindo que Deus não está ouvindo, mesmo se sentindo sozinho, mesmo se sentindo esquecido, mesmo sabendo que é Deus que está permitindo aquele sofrimento, a ti clamo cada dia. Imagina se eu sei que é Deus que permitiu aquilo e eu deixo de clamar. Emã faz isso. O clamar, o continuar clamando é didático também. Deus vai fazer? Não sei. Deus vai fazer alguma coisa? Também não sei. O clamor vai mudar a opinião, a vontade de Deus? Não sei. Mas eu vou clamar. Eu vou continuar com as mãos erguidas. Eu vou continuar com as vistas embaralhadas. Eu vou continuar. Acaso, versículo 10. Acaso mostra suas maravilhas aos mortos? Argumenta novamente. Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo, a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as suas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Essa é a parte que eu acho mais fantástica. Amã, ele sabe que Deus é um Deus de amor. Emã, ele sabe que Deus é um Deus de fidelidade, que é um Deus fiel. Emã, ele sabe que tem muitas maravilhas no nosso Deus.
Emã, ele sabe que Deus é um Deus de justiça. Em meio ao sofrimento, em meio à sensação de Deus não estar ouvindo ele, em meio à sensação dele se sentir esquecido de todas as formas possíveis, em meio à sensação de estar clamando, de estar pedindo misericórdia, de estar com os braços erguidos, Emã, ele sabe que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus que é louvado, que Deus é um Deus de fidelidade, que Ele é um Deus que tem muitas maravilhas, que Ele é um Deus de justiça. E Ele fala assim: acaso mostra as suas maravilhas aos mortos? Basicamente, Amã está dizendo assim: eu sei que o Senhor ama, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é um Deus de justiça, mas o que o Senhor vai ganhar se eu morrer? Ousado, né? Nós teríamos essa coragem de perguntar para Deus: Deus, se eu morrer, o que o Senhor vai perder? Deus precisa de mim e de você? Não. Se nós não fizermos isso daqui, outro faz, e melhor que nós. Mas Deus quer usar eu e quer usar você do jeito que nós somos. E a nossa vida tem que ser dedicada inteira ao Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 1, fala que nós somos sacrifício vivo. No céu não chega só uma perna. Vai chegar só o braço da irmã Leila. Vai chegar a irmã Leila inteira. Por isso que nós temos que nos entregar inteiro ao Senhor. O que Deus vai perder se eu e você morrer? Se você falar assim, nada, então você tem feito pouco na obra do Senhor. Lembre-se que Ele não precisa, mas Ele quer te usar. O que Deus vai perder se você morrer hoje? Ele vai perder um levita? Ele vai perder alguém que abençoa financeiramente a obra do Senhor? Ele vai perder um pastor que dá a sua vida pelas ovelhas? Ele vai perder um servo? Se você falar que ele na obra do Senhor ele não vai perder nada, a gente precisa rever o nosso ser cristão, ser filho de Deus. Acaso mostra as suas maravilhas aos mortos? O que Emã está dizendo? Na morte não tem sentido, na morte não tem obra, na morte não tem servir, na morte não tem luz, não tem nada. Só que a mãe ele fala: será que teu amor é anunciado no túmulo? Que a mãe está dizendo: eu anuncio do seu amor. Aqui está alguém que está sofrendo muito. Aqui está alguém que escreveu um salmo no tempo de Salomão, e esse salmo está sendo pregado numa igreja missionária Volta de Cristo, no ano 2024, às 20h39, acerca de um servo do Senhor que está sofrendo muito, mas sabe do amor, fidelidade, justiça e maravilhas de Deus. E se Amã morrer, ele está dizendo, é um a menos que vai anunciar do seu amor. Amã anuncia o amor de Deus. É um a menos que vai anunciar da sua fidelidade. Porque eu, Emã, eu anuncio da fidelidade de Deus, mesmo sofrendo. Se Emã morrer, é um a menos que vai
anunciar sobre a justiça e as maravilhas de Deus. A mãe, ele olha para ele tem feito muito. Ele tem feito na obra do Senhor. E ele anuncia isso ao Senhor. Tem muitos, pastor, que no leito do hospital fala assim, se eu sair dessa, eu não falto no culto, eu vou em todas as campanhas de oração, eu vou pregar para os mendigos, eu vou fazer. Mas Emã está dizendo assim, se eu morrer, tem um monte de coisa que não vai ser feita. Porque eu estou fazendo. Não é orgulho, irmãs. Isso não é orgulho. Lembra de Paulo? Eu fui o último e fiz mais que todos. Mas não eu. A graça e a misericórdia de Jesus que habita em mim. O que você tem feito? Você tem se sacrificado por Jesus por inteiro? Emã, ele se entrega. Versículo 13. Mas eu, Senhor, a te clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. É cedo, irmãos, que Emã está clamando. Porque, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto. Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Ele argumenta de novo. Aqui, ele clama e argumenta, clama e argumenta, clama e argumenta. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cerca-me o dia com toda uma inundação. Envolve-me por completo. Mesmo anunciando o amor, anunciando a fidelidade, anunciando a justiça, as maravilhas, Emã continua sofrendo. Desde moço. E o final. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são minha única companhia. Emã olha para cima, não vê ninguém. Olha para os lados, não vê ninguém. E Emã não vê nada, porque a única coisa que ele vê é escuridão e treva. Irmã Valéria, quer dizer que eu vou continuar vendo escuridão e treva? Irmãos, hoje, esse é o salmo que mais parece com a gente. Porque nós temos histórias, nós temos situações que nós não sabemos o desfecho ainda. Nós temos lutas que nós não sabemos o amanhã. Eu e você, nós temos batalhas que nós temos lutado diariamente e que a gente não sabe a história. Assim como a história de Emã. A história de Emã, a gente fecha a Bíblia e a gente pensa, como foi? Quando eu chegar no céu, se eu tiver oportunidade, eu vou atrás de Emã para saber o que aconteceu com ele. Mas é a nossa história. É o nosso dia a dia. Quem aqui não tem um pedido de clamor ao Senhor diariamente e não sabemos o que aconteceu, o que vai acontecer? Eu tenho uns parentes que não convertem. E que eu clamo, Senhor Jesus, vai ao encontro deles, vai ao encontro deles. Tem irmãos da nossa igreja que nós amamos e que estão doentes e que a gente não sabe o desfecho da história. Assim como Emã. Assim como esse salmo que termina pior do que começa. E talvez o seu sofrimento começou e hoje você fala assim, meu Deus, mas está pior do que quando começou. Só que uma coisa, nós sabemos e nós aprendemos com a irmã.
que a nossa vida ela tem que ser dedicada ao Senhor, independente do que a gente esteja passando. Existe um salmo aqui que não tem um final feliz, mas tem muitos salmos que mostram Davi vencendo batalhas. Tem muitos salmos que mostram os seus filhos, os servos do Senhor, vencendo dificuldades. E se eu desse oportunidade e falasse assim, conta um testemunho de algo que você venceu. Todos nós temos. É um salmo com final triste, mas ele está ali. Nós temos dificuldades que nós precisamos de um auxílio do Senhor urgente. Eu sei o final dessa história? Não sei. Assim como a história de Emã. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus é poderoso, que Deus é único, que Deus é misericordioso, e que todo sofrimento que Deus permite que nós passamos é para que nós aprendemos, e isso não quer dizer que Ele não esteja nos ouvindo, que Ele não esteja conosco, que Ele não esteja intercedendo, que o Espírito Santo não esteja intercedendo por nós. Não quer dizer. E assim como Emã, a palavra do Senhor para você essa noite continua. Se tem alguma coisa que você precisa mudar na sua vida, para que você possa dizer assim, Senhor, se eu morrer hoje, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai anunciar do seu amor? Não seja esses hipócritas que dizem, se eu sair da UTI, eu vou fazer. Seja como Emã. Se eu for, quem vai fazer? Ah, mas tem muitos que louvam. No tempo de Emã também tinha, mas ele fala assim, o meu louvor é único, Senhor. Porque é um pecador que está clamando e louvando ao Senhor. O louvor de todos, eu sei que o Senhor recebe, mas eu quero que o Senhor receba o meu. Eu quero que o Senhor receba o meu louvor das minhas mãos. É uma honra servir ao Senhor, é uma honra louvar ao Senhor. Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé, e eu quero orar com vocês, orar por vocês.